Então, qual que seria um caminho de ter alta performance? As daqui da Triax, a gente criou um nome que é o IUP, é a teoria IUP, que seria os 4 pontos para se criar a alta performance. O primeiro ponto é a identidade. E aí a minha pergunta é, você sabe ouvir a sua vida? A voz da sua vida? Qual que é a sua missão de alma? Qual que é o seu propósito de vida? Para que você existe? E aí uma coisa fundamental é o autoconhecimento. Porque é através do autoconhecimento que a gente vai entender o que é o meu talento, onde é que eu brilho, onde está meu calcanhar de Aquiles. Eu até esses dias estava conversando com meu marido e ele falou, mas é possível atingir a missão de alma sem saber qual é o seu talento? A gente estava nessa filosofia. Eu até acho que é possível, até acho que, às vezes, muitas pessoas vão atrás da missão de alma, mas elas não se conhecem. Então, o caminho ele exige um esforço maior, ele exige uma concentração maior. É como se eu estivesse nadando contra a correnteza. E fica tudo tão mais fácil quando a gente se conhece, porque a gente faz aquilo que me é natural. Eu estou nadando a favor da correnteza, eu estou exatamente caminhando com o fluir natural da vida. Quando a gente se conhece, quando a gente está num propósito maior, a gente brinca que não trabalha, né? Esses dias eu estava até dizendo assim, eu acho que eu não trabalho, porque eu acordo segunda-feira, eu vou trabalhar, para mim é uma diversão. É o que o Domênico De Masi já dizia no seu livro Ócio Criativo. Quando você não conseguir mais distinguir o que é lazer do que é trabalho, pronto, você conseguiu atingir o maior sucesso da vida. Então, qual é a sua missão de alma? Para que você existe? Onde está seu talento? Onde você mostra a sua magia? Esse é o primeiro ponto que vai fazer você ter mais sucesso, você se destacar. Inclusive, para você superar as suas sombras. Todos nós temos, né, Jung já dizia do efeito sombra, que todos nós temos um lado que a gente não gosta. Mas os sábios, a sabedoria oriental já nos diz, né, se você colocar seu rosto para o sol, suas sombras ficam para trás. Então, a partir do momento que eu me conheço, que eu já sei naquilo que também é meu calcanhar de Aquiles, aqueles comportamentos que eu sei que eu tenho e que eu não gosto, eu consigo fazer com que a minha luz apague e brilhe muito mais do que a minha sombra. E aí a gente tem o segundo ponto da teoria IUP, que é a unicidade. Eu falo aqui da mente aberta. O que é unicidade? Nós não estamos sozinhos. É ilusão. Lembra das ilusões? É uma ilusão achar que eu me dei bem, então tá ótimo. O problema do outro que não se deu bem. Tem uma história do rato que eu gosto bastante. É um ratinho que estava lá na fazenda e ele fica desesperado porque a fazendeira tinha comprado um monte de ratoeiras e colocado por toda a fazenda. E aí o rato, desesperado, vai e procura a vaca e fala, vaca, pelo amor de Deus, tem um monte de ratoeira, a gente precisa fazer alguma coisa. E a vaca fala para ele, olha, meu querido, eu sinto muito, não tenho o que fazer, isso é um problema seu. Aí ele continua desesperado e vai e procura o porquinho. E aí o porquinho também diz, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou orar por você, mas não tem o que eu fazer. E ele vai lá e procura a galinha e a mesma coisa acontece. Aí, um belo dia, a ratoeira pega uma cobra. Quando a fazendeira vai tirar a cobra da ratoeira, essa cobra pica a fazendeira. E aí ela é internada. E aí, passa por muitos dias, entre a vida e a morte, vem para casa, volta para a fazenda e a família resolve fazer canja para ela, porque ela precisa se recuperar. E a galinha vai embora. Aí, quando a fazendeira se recupera, eles resolveram fazer uma festa para comemorar e fizeram um tutu. E aí o porquinho vai embora. Só que, como eles gastaram muito dinheiro com a recuperação dela, resolveram vender a vaca para o frigorífico. E o ratinho continuou lá. Então, é muita ilusão. A gente acha que nós estamos desconectados. Essa ilusão separatista, né, que a gente acha que o mundo está separado e que a gente não está conectado, é um grande erro. A gente tem que lembrar que estar bem é estar bem, todos nós estarmos bem. Então, você ganha, eu ganho, todo mundo ganha. Isso é uma característica que se repete em todo profissional que faz a diferença. Profissional que faz a diferença, ele sabe disso.
É o profissional que educa, que ensina, que não tem medo de que o outro seja melhor do que ele abre mão de ter um ganho para ajudar o outro, porque depois ele ganha. Esse é um profissional que se destaca. E aqui vale lembrar que o profissional de alta performance ele vê um mundo exatamente o contrário da escassez. Ele vê um mundo que tem a partilha, que tem a solidariedade. Ele vê um mundo em que há cooperação. Eu gosto muito de falar da diferença do que é um grupo e do que é um time. Quando a gente fala em times, a gente está dizendo que há uma interdependência. Eu sempre pergunto para as pessoas qual que é a diferença de grupo e times, e o que eu mais ouço, a resposta mais padrão que eu ouço, é que o time tem um objetivo. O grupo também tem um objetivo. Um torcedor, lá, vamos imaginar, a torcida do Corinthians, ali todos têm um objetivo. Só que tanto faz se eu tenho 10, 15, 20 mil pessoas naquele grupo. Agora, o time, se faltar um zagueiro, eu preciso substituir. Se faltar um goleiro, eu preciso substituir. Porque todos são interdependentes. Esse é o grande diferencial. Então, eu preciso enxergar que estamos conectados e que a gente trabalha em times, que ninguém brilha sozinho. Times que só tem uma estrela, a gente não ganha. Então, o bom profissional é aquele que enxerga que todo o time precisa brilhar em conjunto. E a metáfora do porco-espinho é uma metáfora que eu acho muito importante, porque o porco-espinho ele é esse bichinho bonitinho, né, cheio de espinhos, e o que acontece? No inverno ele passa muito frio, eles morrem de frio. Então eles precisam se unir, se aquecer, para que não morram de frio. Só que eles também não podem ficar muito perto um do outro, porque eles também se machucam com o espinho. Então, a linha tênue entre estar perto o suficiente para não morrer de frio, mas não tão perto para não se machucar. Acho que é esse o ponto certo do profissional de alta performance. E aí que vem, sem dúvida, a questão da inteligência emocional e social. Daniel Goleman, com muita sabedoria, veio com esse estudo da inteligência emocional e que hoje, a gente sabe que com a comunicação não violenta foi acrescentado muitos fatores. Porque, veja, a questão da inteligência emocional não é o que se fala, mas o como se fala. A comunicação não violenta ela diz o seguinte, você precisa enxergar por trás das palavras do outro o que ele quer dizer. O que é a mensagem que ele tem por trás daquilo. E não exatamente o que ele está dizendo. Qual a entonação que você está dizendo aquilo? Eu posso dizer eu te amo com uma agressividade que você vai entender a agressividade, não eu te amo. Mas Daniel Goleman também vê com um estudo da inteligência social. Ele entende que as pessoas precisam ter essa inteligência para viver bem em comunidade. Gardner, com seu estudo das várias inteligências, ele já dizia da inteligência interpessoal como uma das inteligências, que é essa inteligência social. Para o Daniel Goleman, existem 3 fatores que te geram a inteligência social. Uma é a conexão, a sincronia e a empatia. Então, vamos entender um pouquinho mais. Conexão. Quando a gente está conectado, a gente fica mais criativo. É mais ou menos assim. É aquela pessoa que eu começo a conversar e falo, oi, como que você está? Nossa, eu tive uma ideia fabulosa. Eu pensei em fazer um projeto assim, assim, assado. E aí a pessoa fala, nossa, que legal isso que você está dizendo, porque isso que você está falando tem tudo a ver com o que eu estou pensando de tal coisa. Você fala, isso! Aí a gente pega isso e junta e faz, e aí parece que vai fluindo. É aquela conversa que a gente chega no final do dia e fala, nossa, que delícia conversar com aquela pessoa. Porque vocês estão conectados. Que o oposto, que também é muito comum, é aquele papo que a gente ouve muito, principalmente em almoços assim, corporativos, né? Ah, nossa, você viu, o dia hoje tem um sol bonito, um dia bonito. Aí o outro fala assim, nossa, estou com vontade de comer abacaxi, será que tem abacaxi para pedir aqui de sobremesa? Aí o outro fala assim, nossa, sabe o que eu lembrei? Que vai ter apresentação do meu filho lá no fim de semana na escola. E aí o outro solta, nossa, a gente tem que entregar o relatório que é para amanhã. É uma conversa completamente desconectada. E isso é o que infelizmente, é o que a gente mais vê no dia a dia. Até porque a gente precisa, para gerar conexão, ter atenção mútua. Olha só que interessante. Daniel Goleman fala o seguinte nesse estudo. Ele falou, ok, eu quero gerar conexão para alguém, eu preciso ter uma atenção genuína, interesse legítimo pelo que o outro está me dizendo. Eu tenho que estar ali disposta a ouvir você e você disposto a me ouvir.
E aí a gente abre um canal de conexão. Outro questionamento que aí eu faço, e não é o Daniel Goleman, é: será que hoje, no dia que a gente está extremamente conectado, nos dias de hoje, a gente não está se desconectando? A gente está falando, estou aqui falando com você, eu estou vendo lá o Skype, eu estou vendo o WhatsApp, eu estou olhando o meu Facebook, aí eu já aproveito e respondo um e-mail, e tem mais uma pessoa ali falando comigo e ainda toca o telefone. Eu não tenho dúvidas que a gente é capaz de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Principalmente essa geração que está vindo agora é capaz. Mas o fato é que a gente está dividindo a nossa atenção e a nossa energia. Então, a gente está perdendo, sim, conexão real e mais profunda. Uma outra questão da conexão é que não basta te dar atenção. Eu preciso ter um sentimento positivo. Veja, a gente tem um sistema de autopreservação. Se você vem aqui me falar dos seus problemas, eu não vou me conectar com você no negativo. Até porque a gente se afunda junto. Eu preciso primeiro ressignificar o que você está sentindo. O que acontece muito é que vira um muro de lamentações. A gente não está se conectando, a gente está se desabafando. A gente pode até se sentir melhor, mas a gente está só se desabafando. Se eu quero me conectar a alguém que não está bem, neste momento que ela vem se desabafar comigo, eu ouço, eu consigo ressignificar o que ela está sentindo para o positivo, né? Falo, olha, pensando por outro lado, o que você está me dizendo tem um lado positivo, né? Você pode enxergar também tal. E aí, quando eu vou ressignificando aquilo, a pessoa vai para o positivo e ela gera conexão comigo. Então, a gente está vivendo um mundo em que a conexão é algo desafiador. E aí, quando o Daniel Goleman fala da conexão, ele fala que quando eu entro em conexão com o outro, eu passo a ter sincronia. Quer dizer, eu passo a falar no mesmo tom de voz, eu começo a dizer coisas que estão similares ao outro, aquela forma de andar parecido, de se sentar, é o rapport natural. E aí eu entro na sincronia mais profunda e gero a empatia verdadeira, porque a gente fala muito de empatia, de sentimentos empáticos. É fato, eu estou ali assistindo a TV, vejo um desastre que aconteceu no Nepal. Eu tenho um sentimento empático, eu fico realmente chateada com aquilo. Mas eu não estou sofrendo como aquelas pessoas estão sofrendo. Eu posso até sofrer naquele momento que eu assisti, mas eu não estou vivendo o que as pessoas viveram. Então, a empatia mais profunda, que é esse nível de sincronicidade, e aí quando eu começo a ter sentimentos muito parecidos com o outro. E aí, veja, pegaram experimentos de casais que estavam 20 anos juntos, pegaram fotos deles quando eles se conhecerem, quando eles 20 anos depois, e aí começaram a perceber que a fisionomia ficava parecida. E aí eles perceberam nesse estudo que, por muitos anos, o casal tinha esse nível de conexão e sincronia e empatia tão grande que eles movimentavam os músculos faciais de uma forma muito parecida. Quando um estava triste, o outro também estava. Quando um estava alegre, o outro também estava. E isso fazia com que eles envelhecessem de forma que ficassem com uma fisionomia parecida. Isso também nos mostra nos comprova por que um filho adotivo fica parecido com os pais. Então, é um nível de conexão muito profundo. Isso é lógico que uma mente corporativa eu não vou ter uma profundidade tão grande, mas é possível gerar, sim, momentos de empatia neste nível.